Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso do IBGE 2019. Lembrando que nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá comigo para a questão de hoje, acompanha o que diz lá. Com relação às vantagens do Solid State Drive, o SSD, como dispositivo de armazenamento de dados, assinale V para afirmativa verdadeira e F para falsa. Primeiro ele diz: é fabricado sem partes móveis, eletromecânicas, o que reduz vibrações e o torna completamente silenciosos. Depois, apresenta maior peso em relação aos discos rígidos, mesmo os mais portáteis. Depois, fornece capacidade de armazenamento superior aos discos rígidos SATA, na faixa de 10 MB. As afirmativas são, respectivamente, aí vem ali a letra A, B, C, D e E, indicando falso, verdadeiro em algumas posições. Vamos avaliar então o que é o SSD e depois eu volto para resolver a questão com vocês. Um SSD, como a própria questão diz, é um Solid State Drive, é uma unidade de estado sólido. Isso porque esta tal unidade de estado sólido, esse tal SSD, grava os seus dados em microchips de memória flash. Observa, ele é um dispositivo de armazenamento de dados, mas diferente do disco rígido, que é magnético, ele não possui partes móveis e ele é construído todo em cima ou em torno de um circuito integrado semicondutor, quer dizer, em cima de microchips de memória. E essa tal memória que o SSD utiliza nós chamamos de memória flash, que é a mesma memória que nós temos no pendrive. Outro ponto importante é que, por não ter partes móveis, então ele apresenta maior resistência a impactos se comparado ao disco rígido e também menor consumo de energia na comparação, até porque se a gente pensar, ele não tem partes móveis, são só microchips, né? Ele não é magnético, ele é um dispositivo eletroeletrônico, que são microchips de memória flash. Então, quando ele cai, obviamente, o disco rígido, quando se sofrer uma queda, provavelmente vai ter um dano, o SSD não. Além disso, ele também é bem mais leve se comparado ao disco rígido, né? Outro ponto é que o custo de armazenamento dele por byte é mais alto que o disco rígido. Então, na comparação, ele é interessante porque ele tem maior resistência, porque ele é mais rápido, a gente vai ver isso, mas ele é mais caro que o disco rígido na comparação no custo de armazenamento por byte, né? E como eu disse, apesar desse custo elevado, a grande vantagem dele é a alta velocidade no acesso dos dados que estão ali armazenados, porque ele é muito mais rápido que o disco rígido. Um computador que tem um sistema operacional instalado no SSD, em comparação a um computador que tem sistema operacional instalado no disco rígido, o SSD é muito mais rápido, né? Bem, capacidade de armazenamento hoje em dia na casa dos gigabytes ou até já dos terabytes, porque a gente tem SSDs modelos na casa dos gigabytes, como eu mostro ali. Por exemplo, vou comprar um SSD de 120 gigabytes, casa dos gigabytes, dos bilhões de bytes. Mas já temos SSDs na casa dos terabytes, na casa dos trilhões de bytes, 1, 2 terabytes. E mais, porque já tem mais novos produzidos com mais capacidade de armazenamento também. Então vamos fazer um resumão do SSD. Ele é mais rápido que o disco rígido, que o HD. Ele é um dispositivo de armazenamento de dados não volátil, porque ele não perde os dados na ausência de energia elétrica. Ele não tem partes móveis, usa memória flash, por isso o armazenamento é considerado eletrônico e é uma unidade de estado sólido. Consome menos energia que o disco rígido e tem um custo mais alto que o disco rígido no armazenamento por byte. Então voltando lá à questão, quando no primeiro item disse é fabricado sem partes móveis eletromecânicas, o que reduz vibrações e o torna completamente silencioso. Perfeito, o disco rígido tem partes móveis, ele não tem, ele é bem silencioso. Depois, apresenta maior peso em relação aos discos rígidos, mesmo os mais portáteis. Falso, ele é mais leve que o disco rígido. E depois fornece capacidade de armazenamento superior aos discos rígidos SATA na faixa de 10 MB. Não, errado, não é na faixa dos 10 MB, na faixa dos giga ou dos terabytes, é muito mais que megabytes. E a comparação em termos se ele é mais ou menos do que o disco rígido SATA depende de cada modelo. Então aqui, falso também essa. Temos a letra C, verdadeiro a primeira, falso e falso a segunda e a terceira. Certo, pessoal? Letra C de Canadá, o gabarito. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Lembrando, é claro, de ativar o sininho ali para receber as notificações de novas publicações. Até a próxima aula e bons estudos!